fazendo meu sorriso de foto? Aqui. Cara, a- o grupo da Casa do Pai, eles enchem minha live todinha. É o grupo que tem lá sempre eles combinam entre eles, vão entrar todo mundo lá. Aí vai todo mundo lavar louça, lavar roupa, e deixa lá ligado lá na live lá. Ó, o pastor Célio mandando um oi pra gente, pastor Célio. Eu acho que fica um do lado do outro, tá? Fica o Thiago, a Emily, a Cris, o Célio, aí fica um do lado do outro. Aí vamos botar na live, aí bota só um em cima do outro, deixa lá as lives tudo junto. Aí fica lotado, porque só a família dele já são 300 pessoas, então já bomba na minha live. Thiago tá rindo. Voltamos à nossa programação normal. Com o excelentíssimo Marcelo Ferreira. E a gente falando sobre isso, sobre essa questão do sacerdócio e tal. E o sistema evangélico, ele acaba um pouco atrapalhando no sentido do sacerdócio, porque o sistema, o que a gente vê, o evangélico, né, hoje, né, eu não gosto nem dessa palavra, que eu já aprendi um pouco que ele tem muita influência ainda de Roma, bastante influência. E esse ativismo todo que é gerado na igreja não acaba atrapalhando também? Não faz a pessoa vislumbrar algo que não é verdadeiro? Tipo, as pessoas, o cara ele faz muita coisa na igreja, faz muita coisa na igreja. E ele se sente um cara, um sacerdote completo, na verdade, porque ele prega, ele vai na rua, ele limpa banheiro, ele faz tudo. Ele passa 23 horas por dia na igreja, entendeu? E ele se acha o sacerdote, né? A grande questão é que hoje a gente está precisando ser mais igreja do que ir para a igreja, né? E a igreja brasileira, ela costumou a ter controle por eventos, né? Por Verdade. atividades. Verdade. Tanto é que se você parar com muitos eventos de muita igreja aí grande, né, principalmente, você vai ver que não vai ter aquele número de pessoas que estão ali, né? E a gente vive um fast food, né? É até Uhum. ruim falar inglês perto de vocês, né? É As isso aí pessoas mesmo. querem essa comida rápida, né? Uhum. E pagam para isso. A gente vai mandar, Cris. No lugar da gente entender essa questão dessa vida que Deus quer que a gente desenvolva, né? Dessa Uhum. vida de serviço. Sim. E essa vida de serviço é onde nós estamos. Essa é a grande questão, né? Eu sou sacerdote aonde eu estou, né? Sim. Então, no meu trabalho, eu tenho que exercer o sacerdócio, né? Fazendo o que eu faço para Deus, dedicado ao Senhor, dando testemunho de vida, entendeu? Então, a gente fica muito preso, né, a essa questão das nossas reuniões, né, maiores, né, dos nossos cultos, né? E eu acho que a grande sacada hoje é a gente diminuir esses cultos, entendeu? É a gente dar mais liberdade para o povo, né, viver a vida deles e viver de forma sacerdotal. Sim. Fazendo isso, né, a gente tem algumas coisas que a gente tem que abrir mão. O controle que a gente tem sobre as pessoas, Sim. né, as entradas das ofertas, dos dízimos, porque se diminui as reuniões, vai diminuir as entradas também, né? Mas a gente Exato. vê como isso é prejudicar. Fugiu a palavra aqui. É, Prejudicial? preju... Ah, é prejudicial? Prejudicial, obrigado.
prejudicial pela reação das pessoas nesse momento que a gente está vivendo de isolamento, entendeu? Tem pessoas que no início, né, aqui no Brasil, que elas iam para frente dos prédios, né? Ficavam ali orando, chorando, e agora, o que que a gente vai fazer, o que que vai acontecer, né? E a gente vê como é que a gente realmente está vivendo uma visão sacerdotal distorcida, né? Porque as pessoas estão ligadas ao prédio, à estrutura. Se não tiver isso, elas perdem o chão, né? No lugar delas entrarem no lugar. Tudo isso que a gente vem falando, Beto, né? Por mais simples que seja e natural, isso nos leva a acessar algo espiritual. Por que que Deus está nos trazendo a casa? Para a gente voltar a acessar os céus. Porque a gente perdeu o acesso dos céus. Entendeu? Tem muita gente que quer ter essas experiências cabulosas, muito loucas. Eu sou dessa turma também, eu gosto de chapar. Mas o pessoal não entendeu que a gente se perdeu. E Deus está nos voltando para um lugar para a gente voltar esses acessos. Porque se eu entendo o que Deus quer desenvolver nesse sacerdócio, na minha casa aqui, né, no apartamento que eu moro, isso vai me levar a entender locais que Deus quer que eu acesse nos céus, né, nas regiões celestes. Amém. E é isso que as pessoas não entendem. Então as pessoas, você tem que falar algo mais espiritual. Eu vou falar aquilo que tem me levado a esses lugares, né? O que eu tenho experimentado de madrugada é porque eu tenho vivido isso na prática. E isso tem aberto a minha visão espiritual. Amém. E é isso que a gente precisa perceber. Esse serviço, né, a Deus, servindo a casa, servindo a família, servindo de forma coletiva as pessoas, a gente saindo do prédio, entendendo que essa igreja na cidade, né, se movimentando de forma sacerdotal na cidade, isso tem ampliado a nossa visão espiritual. Né? E é interessante, muito interessante isso que eu lembro que, eu vou citar meu exemplo, que teve uma época da minha vida que eu vivia isso. Eu vivia essa questão do sacerdócio, sendo um sacerdócio limitado à questão da igreja. Eu vivia muito ativismo, né? Eu vivia muito envolvido nas coisas da igreja. E o Espírito Santo falou comigo e me fez entender algo. Que quando você começa a se esfriar espiritualmente, porque você fica um tempo sem no templo, significa que o sacerdócio precisa ser reformado. Porque, olha, eu conheço muitas pessoas que têm esse mesmo discurso, pastor. Eles falam o seguinte: cara, já viu? Se eu ficar uma semana sem ir para a igreja, tu não sente um vazio? Tu não sente que está esfriando? Você não se esfria espiritualmente? Né? E eu era a pessoa desse discurso. Mas é porque realmente eu não entendia, eu não vivia, eu não sabia o que era um sacerdócio dentro do teu lar. De você ter acesso àquilo que você precisava dentro do seu lar. Né? É isso que a gente precisa entender. É importante congregar, nós temos que congregar. Sim, né? Claro. O autor de Hebreus, ele vai falar isso, né? Para a gente estimular os irmãos a congregar. Agora, a gente tem que entender que a igreja, né, é essa expressão coletiva das pessoas que estão em Cristo. Por isso que a eclésia é a assembleia, né, a reunião dos santos. Né? Só que a gente precisa entender que isso, congregar, não é você servir uma estrutura. Não é você ficar voltado para a estrutura. E é isso que a gente precisa entender. Né? Uma coisa é o serviço que a igreja presta de forma comunitária, de forma coletiva. Outra coisa são pessoas escravizadas em prol de manter uma estrutura. Né? E é isso que a gente precisa entender. Né? As pessoas, muitas vezes, elas não estão servindo a igreja, né? Elas estão servindo uma estrutura. E elas estão se matando para manter essa estrutura. Então, o que a gente precisa entender? Que a estrutura tem que servir à igreja.
Uhum. Né? Isso que tem que acontecer. E não a igreja servir a estrutura. E outra coisa também, a gente não pode sair dos prédios, né, e achar que as casas expressam igreja também, entendeu? Ainda que a gente se reúna numa casa, né, a casa continua sendo um lugar. Sim, Né? Quem é a igreja são as pessoas sim. que se reúnem ali naquela casa. Então, não é porque nós estamos em outra estrutura, né? Fora daquela que a gente está acostumado, que a gente está sendo igreja. E é Sim. isso que a gente precisa entender. Deus está nos chamando para viver essa identidade. Então, tem muita gente que vai à igreja, como eu falei, mas não é igreja. E são essas pessoas, assim como eu também já fui, que sente essa falta, não em relação à comunhão, a estar com os irmãos, né, a ser edificado, mas em relação à estrutura. Tanto é que é outra questão que a gente está vendo. A falta que o povo tem, né, daquela Exatamente. estrutura, do som, das luzes, né, do microfone ali no Exatamente. ouvido da gente. E o povo está pirando, meu irmão. E eu estou orando e falando, pira merda, entendeu? Para entender o que é a igreja. Porque Sim, é também. isso que Deus está nos fazendo. É Entender que a verdade. igreja é nós. É verdade. Entendeu? Então, eu Amém. estou reunido com a minha família, a igreja está ali representada. Eu estou reunido com os meus irmãos, né, um grupo menor dentro do lar, a igreja está ali representada. Nós estamos juntos num prédio grande, a igreja está ali representada. Nós estamos debaixo de uma árvore, a igreja está ali representada. Eu estou Amém. lá tocando com violão, a igreja está ali representada. Eu estou dando cesta na rua, junto com meus irmãos, a A igreja igreja está está ali representada. representada. Perfeito. Perfeito. E só uma correção, não é sexta, é sexta. Ah, Tá bom? tá bom, carioca, né? Deixa eu lançar aqui uma pergunta que é boa. É isso que a gente precisa entender, né? O sacerdócio, ele faz parte da vida de todo cristão, ainda que ele não seja um líder exponencial. Uhum. Entendeu? Então, não importa se você é alguém que não tenha um cargo na igreja, você é sacerdote. E você tem que Amém. cumprir o seu sacerdócio ao Senhor e aos irmãos. Né? Amém. Então, isso independe do seu cargo, da sua função, né? Daquilo que você lidera. Né? Todos somos sacerdotes e todos temos o mesmo acesso e o mesmo direito diante de Deus. E isso é libertador, porque isso até diminui meu serviço como pastor, você sabe, né? Porque aí o irmão ele entende que se acontecer alguma coisa ali, minha oração não é tão especial assim, que a oração dele pode resolver, entendeu? Verdade. Me ligar de madrugada para expulsar o demônio que manifestou na vida de um parente seu na casa. Levanta sua mãozinha lá, meu irmão. Exerce, né, a autoridade que você tem em Jesus, né? Não estou Sim. falando que a gente não possa ajudar, né, aqueles que estão começando na fé. Mas você vê crente de 30 anos ligando para você, pedindo para você orar para expulsar um demônio, aí é complicado. Então a pessoa precisa entender que todos nós somos sacerdotes diante de Deus. E independente Verdade. da função que eu tenho, isso não me torna um sacerdote em especial. O único em especial é Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ótimo. Mas, Marcelo, fala aí, qual é o nome do rapaz que te liga de madrugada aí? Tem umas pessoas aí que de vez em quando. Cara, muito bom. E perfeito. Não, aqui não tem mais. Tem algumas perguntas aqui a mais, mas você já respondeu, já falou. E Essa aqui do. Calma aí. qual? Volta lá. Ele já respondeu quem são. Ah, tinha uma pergunta aqui de quem eram os exemplos para ele de sacerdote, mas acho que já foi já. Ele já, ele já falou. Já, né? Já sim. Por exemplo, sacerdote, já sim. Quais os sacerdotes você tem como exemplo? Ah, tá. Já respondeu, já respondeu.
Deixa E eu só falar uma questão aqui, Beto, que me veio, né? sim, por favor. Eu estou falando que o sacerdócio começa a partir de casa, né? Tem alguém que vai ativar esse sacerdócio na família, que é a figura do esposo, a figura do pai, né? Uhum. Então, por muito tempo, ensinar os filhos, né, a servirem ao Senhor ficou só nas costas das mulheres, entendeu? Porque as mulheres devem exercer esse papel. Mas isso é cobrado de quem? Isso é cobrado a partir do homem, né? Então, hoje a gente precisa entender que a maior necessidade que nós temos é ter verdadeiramente homens que oram, homens que sirvam a Deus, homens que Sim, esse referencial a partir de casa para trazer esse alinhamento na vida da esposa e na vida dos seus filhos e tirar esse peso, né, que ficou muito tempo nas costas das mulheres. Antigamente a gente ouvia, né, que a mulher tinha que ensinar a criança a Bíblia, né? Só que a gente precisa entender que nós homens temos que ter esse papel também na vida dos nossos filhos, né? Uhum. Nós temos essa responsabilidade de falar, hoje a gente vai cultuar a Deus, hoje a gente vai abrir, compartilhar um texto, hoje a gente vai fazer a ceia, né, que é outra coisa que eu estou adorando nesse momento, né? O povo está descobrindo que pode ceiar em casa e ninguém está morrendo de nada, né? verdade. E descobriu que isso não é um serviço especial de alguém, entendeu? Mas isso aí é algo que o corpo tem que fazer em memória dele, né? Amém. Amém? Jesus não apontou alguém especial, ele falou isso aos discípulos. Se é discípulo, você pode fazer essa ceia em memória dele. E a gente está descobrindo, rapaz, que a gente pode ceiar em casa com a família. Que a Não gente precisa ligar pro diácono trazer a ceia, né? não precisa, entendeu? Eu fiz uma ceia online que os irmãos pediram, né? Naquele sentido de mantermos essa visão coletiva, né? Uhum, Mas sim. quantos irmãos não estão fazendo com a família e estão sendo abençoados Glória a por Deus. isso, entendeu? Então, é algo que a gente precisa entender. E tudo isso que está acontecendo está ruindo essas estruturas erradas, que não tem base bíblica para isso, entendeu? E a gente está realmente agora despertando, a gente está voltando para um evangelho simples, Sim, né? Que é o evangelho do reino. Né? Amém. perfeito. Então, pessoal, você que está assistindo essa live e posteriormente vai para o YouTube, entendam isso, que vocês podem e devem cear dentro de casa. Vocês são sacerdotes. Vocês devem cear dentro de casa. Vocês não precisam ir para um templo para cear. Vocês podem cear para sua família. E é altamente recomendado. Eu queria fazer uma pergunta, pastor Marcelo, sobre... Né, é uma pergunta, mas é mais levantando uma bola para você ensinar algo para o povo. Porque é o seguinte, eu creio que, no meu espírito, tá? Que muitos casais, muitos homens vão assistir esse vídeo e são pessoas que estão vindo do mundo, que não tem, que não tem referência nenhuma, são lares, muitas das vezes, assim, que é um quebra-pau, sabe? Vem de um histórico de discussão, de coisas ruins. Aí eles aceitam a Cristo, sabe? E como que esse homem vai aprender, vai começar uma vida sacerdotal, sendo que está começando uma caminhada e vem de um histórico totalmente distorcido, bagunçado, um histórico de talvez até de violência. Como que essa pessoa que está ouvindo aí, vendo agora o vídeo, aceitou Cristo agora? Até semana passada era um quebra-pau dentro de casa. Como que você é um sacerdote agora, a partir de agora? Aí que entra uma outra palavra que a gente perdeu como igreja. E a gente tentou resgatar isso, né, da década de 90 para cá, mas a gente não conseguiu fazer isso direito, não, porque a gente trabalha por métodos, né? Uhum. É uma palavra que é simples, discipulado, entendeu? Se o cara é novo convertido, ele tem que ter alguém que já anda na fé há mais tempo para apontar para ele o caminho. Então, a gente precisa de famílias sacerdotais que discipulam, entendeu?
E é isso que a gente precisa entender. Eles precisam de referência. É por isso que é importante o coletivo, né? A Sim. gente não está retirando a importância da gente se reunir, de viver de forma coletiva como igreja. E a gente precisa ressaltar isso. Então, ele precisa ter esse referencial. Mas aí que está o problema, Beto. A gente tem medo de abrir a nossa casa. Entendeu? A gente tem medo. Por quê? Porque eu sou o crente bonitinho no culto. Mas lá em casa, né, a minha esposa sabe quem eu sou. E se eu abro minha casa, eu acabo me denunciando. Entendeu? Você sabe disso, eu já fiz visitas, né? Para as pessoas chegarem, e eu estou falando de pessoas que nem convertidas são. Pastor, ainda bem que o senhor veio aqui, viu? Porque eu queria falar para você como é que é o fulano aqui em casa. Entendeu? Isso acontece, Sim, sim. entendeu? É muito comum, muito comum. Sim, e eu não estou falando de gente nova, não. Eu sou de igreja histórica. Eu, criança, vendo uma eleição para presbítero. E eu vi uma irmã falando com a outra, né? Porque o marido de uma concorrendo não recebeu voto, né? Aí ela falou: você não votou no seu marido, ou seja, ele não recebeu voto nem da esposa. A Meu esposa Deus. olhou para ela e falou: quem conhece ele em casa sou eu. Eita. Entendeu? Então é isso que a gente precisa entender. Por que a gente está esse retorno ao lar? Para a gente resgatar um testemunho a partir de casa. Amém. Entendeu? E isso servir de modelo. É o que a gente precisa entender. Efésios 5, Paulo está falando, a partir do 19, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E ele vem falar dessa linguagem que a gente recebe espiritual, como somos cheios, falando entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, agradecendo a Deus e sujeitando-vos uns aos outros. Aí ele começa a falar da submissão em relação à esposa, né, e do sacrifício em relação ao marido. Por quê? Porque você não precisa cobrar da esposa para ela amar, porque ela sabe amar. A mulher sabe amar, entendeu? O problema da mulher é se submeter, entendeu? Que não é escravidão, é auxiliar a missão, né? Sim, Então ela precisa auxiliar a missão. É essa a ideia da submissão. Então a mulher tem que se submeter ao marido, assim como a igreja se submete, se sujeita a Cristo. Sim. E o marido tem que amar a, a esposa, assim como Cristo amou a igreja, né? E se entregou por ela. Como é que ele se entregou? Ele morreu, né? Então, às vezes, alguém não vai gostar, mas deixa eu te falar. Casamento para o marido é morrer, entendeu? É morte, entendeu? Você agora está debaixo de uma missão que Deus te deu, que é cuidar da sua família. E a esposa tem que auxiliar você nessa missão, sim, entendeu? Aí que entra a questão. Graças a Deus, que mesmo no discipulado, o modelo não sou eu. O modelo é Cristo. Amém. Entendeu? Então, esses irmãos, se eles não tiverem alguém para mostrar para ele o caminho das pedras, aí eles têm que se voltar para a Bíblia, eles têm que ver como Cristo andou, como Cristo se movimenta, como Cristo se revela à igreja, porque ele é o referencial de marido que eu tenho que ser. sim, Entendeu? Como a igreja é o referencial de esposa. Aí que entra uma questão. Paulo está falando, olha, eu não estou falando, lá em Efésios 5, eu não estou falando do relacionamento do marido e da esposa. Eu estou falando de Cristo e a igreja, porque ele Igreja. está lá no capítulo 2. Entendeu? E ele vai falar assim, ó, sobre esse relacionamento, né? Que o marido, ele não pertence mais a ele, mas ele pertence à esposa, e vice-versa, porque eles são um, né? Então, é isso que a gente precisa entender. O nosso relacionamento, quando ele se torna um relacionamento sacerdotal, né? O marido, ele cumpre o seu papel como Cristo e a esposa cumpre o seu papel como igreja, né? A gente está trazendo um testemunho ao mundo. Porque eu olho para o Beto e falo, agora eu entendi como Cristo amou a igreja, porque eu estou vendo o Beto amar a Jéssica. Aí o cara, a esposa olha para a Jéssica, agora eu estou entendendo. O que a igreja faz serve a Cristo.
porque eu estou vendo como a Jéssica serve o Beto, entendeu? Isso é o relacionamento que a gente tem que viver, né? Amém. E isso é uma anunciação desse relacionamento de Cristo à igreja. Então, nossos casamentos, eles têm uma responsabilidade bem maior do que a gente pensa. Porque não é só olhar para o relacionamento de Cristo à igreja, é testemunhar esse relacionamento através do relacionamento entre o marido e a esposa. É verdade. Pô, para não, mano. Para não, tá muito bom isso aí. Cara, e eu tenho certeza que Deus está falando com muita gente, cara, através disso. Porque a gente sabe que é um desafio mesmo, para o homem, para a mulher, diariamente, né? Ser um sacerdote, ser um marido exemplar e, e amar a esposa como Cristo ama a igreja e a esposa se submeter. E é muito importante o sacerdócio nisso, porque Sim. o sacerdócio é uma missão. Como você falou algo muito importante aí, que é auxiliar na missão. Submissão é auxiliar na missão. Então, sacerdotes, homens, a gente precisa ter uma missão. Não Sim. tem como a gente cobrar uma submissão da sua esposa se você não tem uma missão. Sim. Sim. Se você está simplesmente vivendo, está na unção do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Sim. Então, irmão, você tem que ter uma missão. Entendeu? Sim. Então, os homens, eu vejo muito os homens cobrando, né? Tem que ser submissa, tem que ser submissa, tem que ser submissa. Qual é a tua missão, meu irmão? O que você tem feito na sua missão? Deus te deu uma missão. O que você tem cumprido? Você está na tua missão? Ou você tá de dispensa? Então, não tem como exigir isso, querido, se você não tem uma missão. Se você não está lá no meio do treinamento, lá na missão. E aquilo, não tem como exigir uma mulher de Provérbios 31 se você não é marido de Efésios 5. Eita. É verdade. É isso aí. E vice-versa. O pastor Cote, ele fala assim, para toda Jezabel tem um Acabe. Sim. Então, se a gente quer romper com esse espírito de Jezabel, né, a gente precisa se posicionar de forma sacerdotal correta. Porque se a gente é um Acabe, a gente não vai ter autoridade para combater Jezabel, entendeu? Verdade. Sim. E é interessante essa questão que vocês estão levantando, porque vão partir aí para algo mais amplo, né? Antes de tudo, todos nós somos sacerdotes, ok? Só que a gente tem funções diferentes. Sim. E é esse o problema. Eu estou vendo apóstolos, profetas, eu estou vendo evangelistas, eu estou vendo pastores e mestres que não são sacerdotes. Entendeu? Exercem e reivindicam, né, uma função, mas não estão exercendo o sacerdócio como cristão. E é esse o problema. E, principalmente, esse sacerdócio a partir de casa. É isso que a gente precisa entender. A gente tem visto muitas pessoas espirituais, né, tremendas, pessoas usadas, mas isso não significa que elas são aprovadas. Exatamente. Entendeu? Se você quer realmente saber quem são, né, essas pessoas, é lá no lar que você vai saber. Por isso que eu gosto do convívio, do relacionamento. Por isso que eu gosto de ir na casa dos outros e gosto que as pessoas venham aqui em casa, porque é onde eu sou tocado, entendeu? É onde as pessoas veem quem é o Marcelo de verdade, entendeu? É muito fácil eu manter a capa, né? É muito fácil. Agora, quando a gente vai para o relacionamento profundo, aí que a gente vê realmente o que é tocar na vida do outro. E a gente precisa entender isso. Então, eu vejo muitas pessoas, né, que têm um chamado apostólico tremendo, né, que influenciam nações. Eu vejo muitas pessoas proféticas, que vê anjo, arcanjo, querubim, surubim, né, seja lá o que for, entendeu? Eu vejo muitas pessoas evangelísticas, né, que ganham multidões, né? Eu vejo mestres, né, na palavra, eu vejo pastores, né, que cuidam de grandes rebanhos, são uma bênção. Mas quando você vê essas pessoas em casa, entendeu? Aí você vê, bate na trave, né? E é isso que a gente precisa entender. Tem muita gente usada,
mas isso não quer dizer que são aprovadas. E a gente precisa entender isso. Uau, É verdade. sim. E, Verdade. Balaão foi usado, mas ele não era aprovado. Sim, sim. Já me lembro logo dele. E Apocalipse fala sobre Balaão, né? Ele, assim, foi Uma das tão... igrejas. Exatamente, né? Fala sobre ele. Então, assim, se ele foi citado como um exemplo, é porque realmente o que ele fez foi muito grave diante do Senhor. E ele foi usado Você pelo sabe, Senhor. Jéssica, qual foi o pecado de Balaão que levou Josué a matá-lo? O pecado de Balaão que levou Josué a matá-lo? Qual É, foi? eu acho que ele se afiliou ao porque, PT. porque profeticamente ele obedeceu a Deus, Sim, entendeu? Ele não lançou nenhuma palavra profética fora daquilo que Deus tinha falado com ele, É verdade. entendeu? É verdade. Mas se você for ver, por causa do dinheiro, o que ele chegou e falou para os inimigos do povo? Ele Ele levou o chamou povo, ele a incitou o idolatria povo. e a Exatamente. imoralidade sexual. Ele falou: Sim, ó, você quer vencer esse povo? Leva esse povo a idolatrar e leva esse povo à promiscuidade. meu Deus. Porque aí eles vão sair debaixo da proteção de Deus. Sim, Entendeu? sim, Então, o pecado dele não foi cometido por questões, movimentações proféticas espirituais. O pecado dele, que ele levou o povo, né, a se corromper, né, foi por questões morais. sim. uau. Exatamente. Qual é a palavra, Deus, que com D, olha, em inglês a gente esquece a palavra, né? Aquele que volta ao estado que faz. Ele foi a um estado pior. Não é defraudar, não. De- Não é depravar também, não. Enfim, o que ele fez foi algo assim, ele foi um diabo ali, né? Ele foi Exato. Sim, fez um papel de Lúcifer mesmo, sabe? Ele falou, faz sim. isso e isso. Seria um conselho, assim, algo que eu vejo Lúcifer, né, assim, faz isso, isso, isso. E aí a pessoa vai lá e faz aquilo, e nossa, e foi algo assim mesmo muito abominável. Foi bem abominável o que ele fez. Na questão profética, ele só profetizou a verdade. Mas na Sim, questão do caráter, ele se deixou corromper e exatamente. levou o povo à corrupção, né? Sim, exatamente. Isso isso me faz lembrar muita gente, né? Como se fosse um legado espiritual, né, cara? Uhum. Entendeu? Esse espírito, como se fosse um espírito, né? Que foi. Ele, E se ele, vo- ele se você depravou, falar, foi uma depravação que ele fez. É isso que ele fez, gente. Foi sim, uma depravação. isso. E é isso que a gente precisa entender. Se você for estudar a história de grandes homens e mulheres de Deus, né, que começaram bem, mas terminaram mal, a gente vai ver que é exatamente isso. Eles desenvolveram algo espiritual, né, alcançaram algo, mas parece que chega num determinado ponto que eles acham que são intocáveis. Aí eles acabam indo para esse lado da depravação, entendeu? Sim, Achando que por toda a movimentação que acontece, né, isso não vai atrapalhar. E a gente precisa entender isso. E se a gente for notar, a queda geralmente está ligada à questão de dinheiro, à questão de moralidade, né? O corromper tanto na questão moral, né, no sentido do caráter, né, enriquecimento ilícito, como na questão também espiritual, no tocante à vida sexual, né? Porque aí entra o adultério, entra imoralidade sexual de diversos tipos, né? E a sim. gente vê isso no testemunho de muitos homens em relação a isso, muitas mulheres de Deus. Inclusive, eu não sei se você já leu aquele livro, Os Generais de Deus, né? Que fala de grandes pessoas usadas em milagres, em curas, né? E vai falar desse cair que eles tiveram em algum momento, né? A única ali
que eu lembro que não teve, né, algo contra ela, né, foi a avó Éter, né? Não sei se vocês já ouviram o testemunho dela. Tem uma frase dela muito conhecida que é: eu prefiro me desgastar por Jesus do que morrer enferrujada, né? E ela, já de idade, né? Ela bem velhinha, ela na cadeira, assim, o pessoal colocava ela em cima da plataforma, de repente ela pulava e pregava, né? Aí quando ela Bom. voltava para a cadeira, ela voltava àquele estado pela idade dela, né? Uhum. Aham. Mas até quando ela faleceu, Deus mostrou. Mas os outros ali, né, se corromperam de alguma forma, né? A Aimee, né? É, tem outros nomes também, aquele Chris Evans, né? Também, de alguma forma eles se perderam, mesmo sendo pessoas que alcançaram, né, um local, que viram e participaram de uma grande movimentação da paz de Deus, mas elas acabaram se corrompendo. Por quê? Se a gente perder a visão do sacerdócio, a gente não consegue se manter. Se a gente não entender esse serviço a Deus e ao próximo, né, a partir de casa, a gente se perde. E é isso que as pessoas precisam entender. Eu vejo muitas pessoas grandemente usadas por Deus, mas são péssimos filhos, péssimos pais, péssimos amigos, né? Não são de confiança, né? E não adianta, você pode mover os céus espiritualmente falando, né? Mas você não vai ser aprovado por Deus. Mas E você não eu move acho na sua casa. exato. Isso tem que ser um temor do nosso coração, né? A gente tem que Sim. tomar cuidado com isso. Mateus 7, Jesus vai falar que tem pessoas que ele vai repreender, né? Que pessoas que estão falando Senhor, 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 entra essa questão da falsa adoração, e ele vai falar: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Como assim? Aí os caras, como assim? Eu profetizei, né? Eu Sim. expulsei demônios, eu falei em línguas. E Jesus vai falar: eu não conheço vocês. Entendeu? Por quê? É essa a grande questão. O conhecimento de Jesus. Você pode fazer grandes maravilhas, mas se Sim. você não tem verdadeiro relacionamento com Deus, né, ele sabe que o seu serviço não é verdadeiro. Você pode falar Senhor, 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 e ele vai falar: eu não conheço você. Eu não sei Uau. quem você é. Verdade. Isso vem trazendo despertamento, né? Porque muitas pessoas vislumbram o que está acontecendo aqui, mas não olham para a eternidade, não entendem que podem ser reprovados. A glória deles aqui, né? A questão de expulsar demônio, de algo isso vislumbra muito, né? A pessoa fica, poxa, cara, isso é legal. E acaba, às vezes, meio que esquecendo, cara, eu vou para uma eternidade. O que eu faço aqui, eu tô olhando, eu tô fazendo olhando para a eternidade. O que eu estou ministrando De qualquer aqui, forma. as vidas aqui, eu estou pensando na eternidade, é o sacerdócio de Cristo, é o sacerdócio eterno. E é isso mesmo, perfeito. E Jesus, a palavra afirma, né? Ele falando: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, né? Então, é essa expressão sacerdotal do próprio Cristo que a igreja precisa ter. Então, não adianta a gente andar, né, nas nossas funções, nos nossos ministérios, né, naquilo que a gente está projetando, se a gente não está vivendo um verdadeiro e real sacerdócio, né? Sim, sim, perfeito. Muito, muito bom, Amém. muito bom. Eu queria, eu queria sentir de você orar, Pastor Marcelo. Amém. Orar por essas pelo sacerdócio, assim, que venha a ser estabelecido um sacerdócio real nesses dias, sabe? E eu creio que Deus está mobilizando homens de Deus, homens dele, né, servos dele como você e outras pessoas que querem trazer isso, porque as pessoas estão carentes de verdadeiros sacerdotes, sabe? Não líderes, mas verdadeiros sacerdotes, pessoas que vão ensinar elas a serem sacerdotes dentro de casa. Então, queria que você orasse. Se você não tiver mais nada para falar, se tiver, pode falar. Se não, 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 estou tranquilo. orar, liberasse uma palavra profética
sobre isso. Amém. Pai, nós queremos orar a Jesus nesse momento como nosso sumo sacerdote, como apóstolo da nossa fé, como nosso intercessor diante de você. Queremos clamar, Senhor, por cada lar, Senhor, dos que estão nos ouvindo, daqueles que vão ouvir depois, e daqueles também que não estão ouvindo, mas estão conectados com você, e que precisam desse alinhamento sacerdotal. Nós clamamos, Pai, que o Senhor nos alinhe a um sacerdócio a partir de casa, trazendo, Pai, um exemplo, Senhor, às demais famílias que precisam entender o que é estar alinhado, servindo ao Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor nos tire desse engano da religiosidade, onde nós estamos, Pai, servindo mais a estrutura do que servindo a você. E, consequentemente, Pai, deixando de servir vidas, porque quem te serve, Pai, vai servir vidas também. Porque o Senhor ama vidas, porque o Senhor trabalha a favor de vidas. Porque o Senhor, Pai, mandou Jesus, nosso sumo sacerdote, para que vidas tenham acesso a você, possam adentrar na sala do trono e acessar um trono de graça e misericórdia. Nós estamos aqui diante de você, clamando nesse momento e pedindo que o Senhor vá, Pai, em cada lar, através do teu Espírito, encher esse ambiente e encher corações também, transformando, Pai, cada casa, cada lar, um lar verdadeiramente sacerdotal, em nome de Jesus, exercendo sacerdócio real. Por isso, Pai, posiciona o esposo, posiciona a esposa, posiciona os filhos. Usa, Senhor, o esposo e a esposa para alinhar os filhos. Usa, Senhor, o esposo, Senhor, para direcionar a família nesse serviço sacerdotal, para que todos sejam sacerdotes a partir desse lar sacerdotal, que eles possam ser sacerdotes em seus trabalhos, possam ser sacerdotes em seus empregos, em suas faculdades, em suas escolas, possam ser sacerdotes, Pai, reunidos como igreja, na rua, servindo pessoas, em outros momentos de comunhão, de lazer com os familiares, que essa expressão sacerdotal venha nos acompanhar em todo momento, em nome de Jesus Cristo. Derrama, Senhor, desse entendimento sobre a vida de cada um, para que esse sacerdócio não fique limitado a um prédio, a uma reunião, mas que esse sacerdócio seja vivido em todo lugar e em todo tempo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus. Sim. Estava orando aqui e Deus me trouxe algo, né? Sim. Quando a gente fala de sacerdote, a gente fala muito sobre profissionais do reino. Por quê? Porque a ideia que muitos vêm desenvolvendo é que eu só sou sacerdote mesmo se eu tiver um chamado pastoral ou ser um missionário. E isso não é verdade, né? Então, a sua profissão é um serviço sacerdotal, antes de tudo, a Deus e a pessoas também. Uau. Então, quando você está exercendo a sua profissão, você tem que perguntar para Deus como você pode servi-lo através da sua profissão, entendeu? Não só em relação a você desenvolver algum tipo de trabalho social, por exemplo, a Jéssica é psicóloga, né? Ela pode usar da profissão dela para atender pessoas gratuitamente. Ok, mas quando ela está fazendo isso em relação à sua profissão e à sua renda, né, como ela pode exercer o sacerdócio em relação aos pacientes dela? Entendeu? Sim. Como é que eu posso ser sacerdócio quando eu estou dirigindo o ônibus da minha empresa? Quando eu estou dirigindo o caminhão que eu trabalho? Quando eu estou cuidando de pessoas dentro de um hospital? Né? Então, há um momento ali sacerdotal, e é um momento, né, da gente fazer aquilo que é conectar as pessoas com Deus também. Né? Então, a gente tem que entender que Deus está nos chamando para desenvolver esse sacerdócio através da nossa profissão. Eu acho interessante o pastor José Rodrigues, né? Líder da MCM. Até hoje, ele não se aposentou da medicina, ele continua sendo médico.
E quando alguns irmãos perguntam por quê, ele fala, olha, quando eu vou para alguns países, ninguém vai me receber como pastor e missionário, mas vão me receber como médico. Eu posso até pregar, mas eles sabendo que eu sou médico, eles não me mandam embora, porque eles precisam do meu serviço. Uau. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso. Nós temos algo a fazer para o reino, né, de forma integral, dentro daquilo que Deus nos chamou, dentro da nossa profissão, dentro da nossa identidade, e a gente precisa exercer nosso sacerdócio nisso também, né? Uau, Amém. perfeito. Realmente realmente tenho pedido ao Senhor, desde que eu me formei, eu realmente fiz essa oração ao Senhor e pedi que colocasse a minha profissão a serviço dele, a serviço do reino. E hoje eu posso ver isso acontecendo. Graças a Deus, ele tem agregado, ele tem trazido pessoas, assim. Então, em nome de Jesus, eu recebo essa palavra e vou continuar tentando pôr em prática toda vez que eu tiver oportunidade. Já que você se denunciou aí, deixa eu falar para você que o Espírito me tocou. Não ceda às pressões. Quando você Amém. falou aqui, eu não me importo com o ministério, né? É porque para a gente e para as pessoas, parece que a gente só está sendo espiritual se a gente está fazendo aqueles serviços, né? Ligados à congregação, né? Mas às Sim, vezes as pessoas não entendem, né, o seu chamado dentro da profissão que você tem. Então não ceda, entendeu? Amém. Não precisa receber um PR, não precisa receber um Miss ponto, entendeu? Para você exercer aquilo que Deus te chamou para exercer através da sua profissão. amém. Glória a Deus. Amém. Recebo, amém, Glória a Deus. pastor. É de Deus, eu recebo. Amém. Obrigada. Amém. Nada. Amém. Glória a Deus. Amém. Mano, foi muito bom. Foi muito bom. Amém. Cara, só tenho que agradecer. Você é uma benção, cara. E espero em breve estar aí em Brasília, a gente poder E a desfrutar. gente ia aí também. Ô, Fazer uma visita. vim aqui ver a nossa sacerdócia aqui em casa também. Amém. Deus vai preparar um tempo para tanto Amém. aqui quanto aí para a gente estar junto. Em nome de Jesus. Eu creio. Amém. E Amém. Amém. manda um abração para ele, pro Felipe, pro Mando Rafa. sim. Ela tá fazendo os trabalhos da faculdade, né? Uhum. Que ela tá estudando noite online, né? Aí por isso que ela não tá aqui comigo também. Não, muita gente tá fazendo coisas de trabalho, de faculdade. A Verônica, lá de Campo Grande, uma amiga querida, também tá muito no negócio de faculdade, de pós. Psicologia, viu, Jéssica? Eu lembro que, eu não sei, acho que ela comentou comigo quando a gente se viu lá no Rio a última vez que ela estava fazendo psicologia. Ela está em qual período, ela? Se eu não estou enganado, ela está no 8º. Ih, tá quase se formando, então. Já deve estar vendo trabalho de conclusão, já deve estar vendo TCC, essas coisas, né? Ela está caminhando nisso aí já. E com certeza ela compartilhou com você alguns absurdos que ela ouviu de professores, né? Sim. É. Ela é filha de pastor e psicólogo, né? Meu sogro era psicólogo também. Ah, que maravilha! Ah, então ela já tá por dentro já de tudo, já tá Sim, sabendo sim. tudo. Que eu compartilhava com ele, quando estava na faculdade, eu compartilhava com ele alguns absurdos, né? Eu falava assim, amor, é tanta coisa absurda que a gente escuta, né? Mas ao mesmo tempo, eu falava para ele, mas ao mesmo tempo é interessante que eu consigo ver Cristo em muitas coisas que eu estudo, né? Sim. E eu sabia que aquilo era só um período, né? A ponto de que, falei para ele, eu tive uma prova que eu tive que fazer sobre Sartre, que eu falava do existencialismo sartreano, que eu tive que falar que ele era ateu, que para ele Deus não era. Eu só não escrevi Deus com D minúsculo, eu não escrevi, eu escrevi Deus com D maiúsculo. Eu falei, também não vou fazer isso não. Mas eu tive que colocar que para ele Deus era assim, que ele não acreditava nisso. Eu falei assim, mas o que importa é a nossa relação com Cristo, é o que a gente conhece do Senhor e Ele nos conhece. E eu sei que isso é só para honra e glória dele, não é para desvirtuar. Apesar de muitas pessoas que a gente conhece, elas acabam se
se desviando, né? Depois que terminam a faculdade. Eu mesmo conheço muitas pessoas que se desviaram depois que terminaram a faculdade de psicologia. Essa é a questão do sacerdócio, né? Você tem que manter, né? Sim, Mesmo na faculdade, né? E o testemunho de fé, né? Naquilo que você crê, naquilo que você desenvolve, né? Entender que o curso é uma exatamente. ferramenta, né? Exatamente. Exatamente. Nada mais do que uma ferramenta e que está totalmente disponível e nas mãos do Senhor, né? Sim. É como Amém. qualquer ensino que não é totalmente alinhado com a escritura, você retém o que é bom É, e o que não presta, você descarta. amém. Amém. Obrigado, pastor. Olha, tamo junto. Tá? Obrigado, eu vou postar no YouTube e eu vou Tá mandar o bom. link aí pra galera, você compartilha, foi muito, muito bom, foi top. Semana que Agradecer ao vem, pessoal que participou, né, conosco, sim. os irmãos. Eu vi uma pessoa aqui, Marcelo, Arnaldo, tava aqui É, bem Arnaldo é participante. um pastor que caminha conosco na sala, é um dos coordenadores. Ai, que benção, Glória a Deus. que benção. Glória a Deus. E Irmã semana... apareceu aqui também. Quem? Irmã, eu tenho uma irmã mais velha, Ah, é? eu sou do meio. Somos três, tem o caçula, eu e ela. Ah, então que maravilha. Qual o nome Um dela? abraço. Abraço, Moz. E semana que vem a gente tem temos 2 lives. Semana que vem o pastor Fernando Monte vai estar falando sobre vida pastoral, se não me engano. E o apóstolo Jefferson, que eu estou muito também ansioso no bom sentido da live dele, porque Eu também. ele tem 70 e poucos anos. O cara foi militante, marxista na ditadura, Comunista. comunista, pegava em arma, ia pra rua, foi preso e foi na cadeia, na ditadura, foi preso na ditadura, né? Porque ele era bem militante, cara, era muito de esquerda e foi na prisão ele conheceu Cristo, cara, assim, Amém. e escreveu Glória a Deus. livros, cara, aí, testemunho muito bom, cara. E, assim, tô bem ansioso. E o Fernando Monte também é uma benção. Então, semana que vem temos essa galera aí, tá bom? Tá bom, querido. Obrigado, viu? Um abraço aí para todos. Tchau, Deus pastor. Muito continue obrigada. abençoando. Foi muito boa Tchau. essa live. Foi preciosa Amém. demais. Obrigado, meu Que irmão. bom. Que bom. Quanta Obrigado. riqueza. Obrigada. Amém. Fique Fico com Deus feliz. aí. Amém. Amém. Abraço. 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 Tchau, tchau.